Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a este programa, Foco, e por sinal é o primeiro programa que vai ao ar a partir da página digital, Record Digital Angola, que estamos a transmitir neste momento. O programa, tal como fizemos referência, é o primeiro, é inicial, não é? A primeira emissão, e nesta primeira emissão deste programa, que visa também dialogar com figuras da província de Benguela, do país e um bocadinho pelo mundo. Vamos hoje então estrear, não é? Nesta emissão, neste primeiro programa, o convidado que está por Benguela. Sei que está muito cansado, acabou de chegar agora a Benguela, a Célio Tivan, é moçambicano, está por Benguela. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Está cansado, mas mesmo assim não é, ainda foi a tempo de vir ter connosco. Sim, sim. Em primeiro lugar, agradecer por esta oportunidade de cá estar. É sempre bom. E eu sempre digo, quando nós fazemos algo que gostamos bastante e que ajuda a contribuir no crescimento da vida dos outros, não nos cansamos, mesmo estando a chegar agora. Estou aqui com disposição para poder contribuir. Estou muito feliz por participar neste primeiro programa. Acho que já estou na história. Se houver aqui um livro escrito... Vai começar aqui. Sim. Devem citar o meu nome. E estou feliz por isto. Espero contribuir. Espero abrir com chave de ouro e já agora, por ser o primeiro convidado, abençoar o programa, que Deus possa dar-vos força e energia, que Deus possa vos dar visão. Por vezes, quando nós começamos coisas, falta-nos visão, e quando temos visão, quando caminhamos, ficamos cansados. Que Deus possa renovar as vossas energias e caminhe. Não é fácil falar para pessoas e transformar vidas, então é necessário mesmo que tenhamos uma unção divina. Que Deus possa abençoar o vosso programa, que seja um programa ouvido em vários cantos do mundo. Muito dinheiro você quer, a poupança milionária e o sufocar de dívidas vão ser lançados na língua inglesa. Deve ser o primeiro livro de um angolano, moçambicano, que vai ser lançado nos Estados Unidos. Então, há esta necessidade de nós sairmos, não olharmos somente para Benguela, mas percebemos que, olha, podemos ser um pouco mais globais, podemos sair do local e sermos globais. E o que eu tenho feito, porque eu tenho uma particularidade, algo que eu gosto muito de fazer, que é... não ensinar nada antes de fazer. Primeiro eu faço, sinto a dificuldade, depois é que eu passo a experiência. E nesta globalização já vivi, por exemplo, a experiência de sair do meu país, ir para um outro país, e na senda também desta globalização. Eu saí do meu país para um país que não fala uma língua igual à minha, mas pensando na globalização, em sair para o mundo, falar para o mundo, então desafiá-los e parabenizá-los por esta ousadia. Exato. Obrigado. Tal como já fazíamos referência, o primeiro programa, não é? O programa que agora, a partir de hoje, pelo menos vai denominar-se, não é, Benguela em Foco, onde vamos procurar conversar com várias pessoas, várias figuras, não só de Benguela, também como do país e do mundo, aqueles que vão passando por esta terra. Ele já fazia referência, está muito cansado, passou muito mal, mas estamos um bocadinho atrasados por causa também do imprevisto do voo, não é? Alguma coisa aconteceu, mas o importante é que está por Benguela, pelo menos. Sim. É a primeira vez que cá está? É a primeira vez que cá estou, e estes imprevistos, acho que o voo, os problemas técnicos fazem parte do ponto de partida. Acho que está tudo ao programa, não é? Exato. Porque o voo não atrasa, o voo está atrasado porque nós íamos começar algo novo. Então não se preocupem, é algo normal. É a minha primeira vez em Benguela e já fui bem recebido, com muito calor, com muita energia, e acredito que teremos cá uma estadia extraordinária e já tem cá muita gente que está a apoiar as atividades. Acredito que a partir de amanhã teremos uma outra abordagem, testemunhos e etc. E é isso que nós queremos, que mais pessoas possam despertar. Eu sempre falo sobre a questão de despertar, não é? Para novas capacidades, nova forma de fazer e nova forma de estar. Vem a Benguela para 2 dias, vamos já falar sobre este assunto lá mais no final, mas convidamos para uma abordagem que é muito polêmica, pelo menos muito polêmica. Não só por cá, um bocadinho também pelo país, pelos países que já passou, sobre a situação, não é, de pobreza e não só. E a pergunta que se coloca sempre é: por que somos pobres? Isso. Primeiro, mais uma vez, os que ouvem-nos aí saudar e dar uma boa noite. Primeiro é o seguinte, nós temos que transcender a barreira da comunicação. Acho que a primeira coisa que eu tenho tido dificuldades de explicar às pessoas é a facilidade com que nós falamos sobre riqueza e sobre pobreza. Então, nos nossos países, quando a gente ouve alguém falar sobre riqueza, assusta-se, espanta-se, como se tivesse visto um animal assustador. Então, devemos
devemos ter leveza para falar sobre riqueza, porque nós estamos numa Angola que é rica, não é? Angola é rica em recursos. E falar sobre pobreza também, ter ousadia para falar sobre pobreza e assumir a condição atual. E antes de entrar um pouco mais a fundo, dizer o seguinte: realmente nós como pessoas, a maioria de nós acabamos vivendo numa condição, se é condição, é porque é passageira, numa condição de pobreza. Se ela é condição, é porque ela foi motivada por série de coisas, não é? Condição esta que faz com que nós não tenhamos capacidades por nós próprios de desenvolver as nossas nações, o nosso país e etc. E é por esta razão que nós temos recursos cá, temos petróleo, mas este petróleo ele vai lá, retirado da terra, mas ele é processado fora do país por quem tem inteligência e quem tem esta riqueza mental primeiro, não é? Porque se nós a tivéssemos, nós iríamos explorar tudo aqui e nós iríamos usufruir disto. E esta coisa, quando a gente fala sobre esta pobreza, uma prova clara é nós levarmos, um país super desenvolvido e mudarmos as comunidades. Levamos os angolanos para a Inglaterra e levamos os ingleses para Angola. E vermos o que é que vai acontecer. Angola vai desenvolver e a Inglaterra vai ficar pobre. Porque o problema parte primeiro na mente, não é? Este é um ponto de partida. Então, a primeira razão da pobreza que faz com que a gente esteja pobre são questões mentais, não é? Mindset, mentalidade, é aquilo que a gente pensa, mas o ouvinte aí pode dizer o seguinte: mas Arcélio, ok, tudo bem, eu penso assim, por que eu penso assim? Nós pensamos assim, estamos nesta condição pela forma como nós crescemos. E veja só que não tem nada a ver com estudar, ter graus de licenciatura, de mestrado e etc. Não tem nada a ver com isso. Tem muito a ver com programação mental. Então, quer dizer que a mente vai interiorizando já a pobreza? Sim, a mente vai interiorizando a pobreza, a mente já vai sendo preparada para estar nesta condição de pobreza, e é aqui onde entra, por exemplo, antes de aprofundar, o jogo da religião, não da espiritualidade, porque a religião aproveita-se deste campo para materializar, para instrumentalizar o homem, não é? Então esta condição, ela foi criada, ok, ainda lá na nossa infância, não é? Na nossa infância, pela forma como nós vivemos, pelo que nós vimos com os nossos pais. O que nós vimos é que a maioria de nós, ou grande parte de nós, que é mais de 90% da população que é pobre, no verdadeiro sentido, e depois aí podemos discutir os restantes 10%, que esta percentagem ainda pode ser reduzida. Vimos que a maioria de nós fomos crescendo neste ambiente, ouvindo falar sobre pobreza, vendo pobreza. E se nós ouvimos, se nós vimos, se nós sentimos sobre pobreza, nós fomos crescendo com comandos de pobreza. No meu livro, Quanto Dinheiro Você Quer?, que é uma abordagem que eu trarei amanhã, eu digo que cada um de nós tem uma caixa. Eu falo sobre a caixa preta do dinheiro. É nesta caixa preta que residem os comandos que fazem com que a gente vai cada vez mais ficando pobre, independentemente, mais uma vez, do nível acadêmico, independentemente, mais uma vez, da condição social, independentemente, mais uma vez, da filiação política. Então, a primeira razão que faz com que a gente seja pobre, não falo somente de Benguela, não falo de Angola, falo do meu próprio país, de Moçambique, não é? A primeira condição, a primeira coisa que faz com que a gente esteja pobre é a nossa mente. Então eu diria que nós primeiro somos pobres mentalmente, e esta pobreza é mais terrível do que a pobreza material. Esta pobreza mental, ela de que forma é que pode ser invertida no seu ponto de vista? Esta pobreza mental, ela pode ser invertida mudando ou reprogramando a nossa mente, não é? Porque nós olhamos para nós, vou tentar aqui dar um exemplo simples, olhamos para nós e dizemos o seguinte: eu, Arcélio Tivani, sou um coitado. Eu, Arcélio Tivani, não mereço ter uma condição espetacular, uma condição especial. Eu, Arcélio Tivani, não mereço ter um carro de luxo. Eu, Arcélio Tivani, estou no sofrimento e eu estou à espera do governo. É por isso que a gente culpabiliza o governo, chama tanto o governo, chama tanto por financiamento. Eu não tenho... E o governo que venha ajudar-me. Eu preciso, a partir disto,
reprogramar ou mudar a forma de pensar e dizer o seguinte, eu criei um slogan que é: eu posso fazer um pouco mais. Eu tenho capacidade e eu posso montar uma rádio. Eu posso ter um estúdio, meu estúdio. E do meu estúdio, eu posso ter a minha televisão. Eu ainda não tenho, mas eu posso ter. Está a querer já acreditar, pelo menos, que amanhã isso pode ser realizado. Porque eu não tenho como mudar a minha condição mental, de pobreza mental, sem que eu fale de aspectos como fé, por exemplo. Ok? De aspectos como fé. A fé é acreditar naquilo que não se vê. A fé é acreditar naquilo que não se vê. Exato. E se nós começamos a acreditar naquilo que não se vê, nós começamos a entrar num outro campo, num outro nível, não é? E se realmente nós continuamos... São dois fundamentos. Acreditar no que não se vê, e acreditar no nosso potencial. E é por isso que nós precisamos despertar. Aí eu começo a dizer que, olha, não, extraordinário. Eu acreditei ontem que poderia abrir uma rádio. Eu tenho uma rádio hoje. Eu acreditei ontem que poderia ter uma televisão. Eu tenho uma televisão hoje. Eu acreditei que poderia mudar-me de cidade, de uma menos favorável para uma mais favorável. Eu posso. E este eu posso. Eu chego lá. Eu tenho capacidade. Ele também alia-se a algo. Eu gosto muito de falar do espiritual. Eu gosto muito de falar do mental. É o mesmo eu posso. Eu chego lá, que foi usado no início do universo, porque o próprio Deus, ele usou palavra. Ele usou primeiro palavra. E se ele usou palavra, esta palavra foi baseada na mente. Ele não somente só acordou e falou que haja luz, que haja... Não. Ele pensou, ele refletiu. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos refriar a nossa mente. Nós precisamos reprogramar a nossa mente. Dentro do meu programa, da minha turma, eu tenho um curso que já é dado por aí já há cerca de 7 anos, que é a Fórmula Milionária. Eu falo de um exercício extraordinário que eu quero partilhar aqui para os que nos acompanham, não é? Que é como é feito esse exercício? Este exercício chama-se Parede dos Sonhos, não é? Parede dos Sonhos. E é aquela história, nós vimos pobreza, não é? Nós vimos pobreza, nós sentimos pobreza, nós ouvimos pobreza e nós queremos mudar essa condição. E antes de mudarmos a condição, precisamos aceitar a condição. Nós só mudamos aquilo que nós aceitamos. Se nós não aceitamos isso, nós não mudamos. Então, na Parede dos Sonhos, se eu ouvir e sentir, eu preciso voltar. Este é um exercício de reprogramação mental para poder alcançar, seja qual for a coisa que a pessoa queira alcançar. Se eu vi, se eu senti, se eu ouvi, eu preciso começar a ver aquilo que eu quero alcançar. Eu preciso começar a falar aquilo que eu quero alcançar. Para ver, precisa ter uma visão um bocadinho mais ampla. Exatamente. Mas eu já comecei a trabalhar a minha mente. Aí o que eu faço? Eu escrevo, eu desenho na parede. Eu não sei se... Vá lá, as pessoas vêm-nos, ouvem-nos. Eu desenho na parede. A minha casa dos sonhos. Eu desenho na parede o meu templo dos sonhos. Eu desenho na parede a minha cidade extraordinária. Eu desenho na parede a minha família extraordinária. Eu desenho e permito que aquela visualização seja algo constante e contínuo. Que eu acorde e visualize aquilo. Que eu volte para casa e visualize aquilo. O universo chamou. Visualize que eu quero construir uma escola. Visualize que eu quero ter uma família espetacular. Uma família extraordinária. Por quê? Eu visualizei isto. Veja só, se eu visualizo, eu começo a ter sentimento. Mas este sentimento... Eu falei da questão da instrumentalização. Este sentimento é necessário que ele seja comunicado. Eu faço nas minhas palestras amanhã e eu vou fazer. Eu faço um exercício extraordinário que é começar a tornar declarável aquilo que nós queremos alcançar. Começar a falar e trazer à existência aquilo que nós queremos alcançar. Veja que nós vimos de uma condição de pobreza e nós começamos a declarar que eu posso um pouco mais. E eu faço isso com tanta convicção, e esta convicção é ela que, conjuntamente com a visualização, ajuda a melhorar ou a mudar a minha forma de pensar, e depois é acompanhada de processos para poder alcançar. Este processo que é acompanhado não só também pela vida espiritual e
vamos também aqui buscar um outro item, um outro elemento, que tem a ver também com a condição física do indivíduo. Eles caminham junto, pelo menos para este processo de pobreza, para que se inverta o quadro. Eles caminham juntos, mas o mental e o espiritual têm mais força que o carnal. Ou seja, o indivíduo que ouve-me, ele não consegue andar. Ele está sentado numa cadeira. Ele é capaz de fazer muito mais que alguém que corre, se ele tiver uma mente muito forte e tiver uma fé extraordinária. Então, o físico, sim, ele é importante, é uma das condições. Mas o mental, o acreditar, o colocar dentro, eu sempre digo às pessoas, sabe? É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é minha postura, porque no princípio, quando eu falava disso, eu chegava no local e dizia, o tal Arcélio Tivani, esse jovem, ele, digo, olha, você não sabe, não imagina a dimensão do que está dentro. Não olha o material, não olha a pessoa, né? Diz, não, ele parece pequeno. O que está dentro é maior do que está fora. O mental, ele é mais poderoso que o físico. Então, o que eu posso dizer de forma conclusiva aqui é que a condição física, ela não nos impede de forma alguma de nós alcançarmos qualquer que seja o resultado. A condição física, ela não é o garante. Agora nós temos uma palestra em Moçambique de um palestrante muito conhecido, brasileiro, e ele já encheu a sala, lotou a sala com mais de 1000 pessoas. Sabe o que acontece com o palestrante? E todo mundo vai lá ouvir. Ele não tem mãos. Ele não tem os membros dos pés. Do brasileiro? Sim. Do brasileiro, Sim. Ele palestra tanto. Veja um exemplo tão claro, que fala do poder desta condição mental, o poder do nosso ser a nível interior. E é isso que nos remete nos processos de mudança da pobreza para a riqueza. E nós olhamos para aquele tripé do crescimento que é o ser, o fazer, para depois ter. Porque se nós queremos sair desta condição, nós temos que olhar. E agora estamos num fundamento só. Nós estamos a falar a fundo do ser. Do ser. Que depois avançamos para o fazer. E o fazer depois do ter. Não é? Que esta é uma pirâmide que está invertida. Porque o universo vai ter, depois fazer. Depois é que pensa em ter. Depois é que pensa nos valores. Então, é muito bom nós olharmos para isso. Que outros elementos podem, pelo menos, não é, condicionar para que esta pobreza retire destes 90% que aqui avançou? São 90%. É algo muito profundo. Eu quero explicar aqui da forma porque que... 90% é muito, não é? É muito. Não dá para baixar para 20 e para 30. Não vai ser fácil, porque o processo é doloroso, o processo é difícil e as pessoas não gostam de trabalhar. Eu cheguei aqui a Benguela, é normal eu pegar na chamada e dizer que, olha, eu não venho ao programa, estou cansado, quero uma massagem, quero descansar. O pessoal na condição normal quer isso. Quer descansar? Não, porque... pois é, porém, muito, todavia, não obstante... Então, essa percentagem vai levar um certo tempo. Uma coisa importante, o que nos afunda muito? O que nos afunda é o ambiente em que a gente vive. O ambiente determina a manutenção do nosso estágio de pobreza ou a mudança. Ou seja, é tão caricato, não só caricato, como é perigoso estar num ambiente com pessoas que estão 24/24 a reclamar da vida. Esse ambiente é perigoso. É perigoso do que dormir sem comer. É perigoso estar num ambiente em que as pessoas estão centradas a criticar os outros. É perigoso estar num ambiente em que as pessoas estão lá a dizer que nós não conseguimos, nós somos os pobres coitados. Então, o ambiente faz com que a gente mantenha-se naquela condição. Mais uma vez, isso remete de eu mudar do lugar onde
onde eu estou, não é? Já muda o meu resultado. Mas há muita gente que até faz isso. E o que ela faz para ver que a pobreza está enraizada dentro dela? Ela até muda, vai para uma outra zona, ela sai de Benguela e vai para o Cunene, ou sai do Benguela e vai para o Kwanza Norte. Sai da zona do conforto para procurando da rodovia. Sim, né? mas o que ela faz? Quando chega àquela altura que ela já comprou uma casa ou ela comprou um carro, porque ela está com a pobreza enraizada dentro dela, ela vai voltar para a zona e vai sair do Cunene ou do Kwanza Norte para Benguela, chega lá, vai buzinar, malta, estou aqui, hein? Estou aqui, o vosso pobrezinho, hein? Ele volta para a zona para mostrar àquela pessoa. Isso significa que ela ainda não venceu as raízes da pobreza. Então, o ambiente, ele contribui para que nós continuemos na nossa condição. Mais uma vez, remete-nos a voltarmos para as Escrituras, em que vários homens foram obrigados a sair do lugar onde eles estavam, porque não era aquele lugar onde eles teriam a bênção. Não é aquele lugar onde Deus queria que eles estivessem. Então eles foram obrigados a sair daquela zona para um lugar melhor que foram mostrados. Então, eu sempre digo o seguinte, é quase que impossível dos 10% das pessoas que têm riqueza, é quase que impossível que nós encontremos alguém que alcançou a riqueza na sua própria zona. Então, quase todos os 10%... Parece aqui um paradoxo. Disse que deve-se mudar. As pessoas não conseguem encontrar o conforto na zona onde vivem. Não conseguem. Elas precisam mudar Sugere do ambiente. mudança do ambiente. Elas devem mudar do ambiente. Elas devem sair de onde elas estão. Elas devem ir para um outro ambiente. Por que é que sugere isso? Por causa da condição em que elas estão, não é? O ambiente, o que é que faz-nos? Eu sempre digo, deixa-me só dar um exemplo aqui que vai ficar meio claro para os outros. Eu sempre digo que todo homem que quer crescer precisa viajar. Precisa viajar. É difícil que eu cresça tanto sem que eu suba um avião. É difícil que eu cresça tanto sem que eu suba um avião. Porque eu passaria a vida a pensar que a vida é Benguela, mas a vida não é Benguela. É mais do que Benguela. É bom subir um avião. É bom passear em Luanda. É bom subir um avião. É bom dar uma volta na África do Sul. E quando você volta, você diz, meu Deus... Parece que alguma coisa aqui não está boa. Alguma coisa aqui, não. Parece que eu não estou vivo. Parece que eu não estou vivo. Não. Existe coisa melhor. Mas nós ficamos muito tempo sendo ensinados que aquilo que nós vivemos é que é a vida. Exato. É que é o normal. Então, quando a gente sai do lugar onde nós estamos, esta saída, amanhã eu vou explicar ao pessoal de forma um pouco mais clara os níveis da mudança de ambiente, porque são vários níveis de mudança de ambiente. No total são quantos níveis? Vamos lá, máximo até 5 níveis. 5 níveis. Sim, 5 níveis. O primeiro, assim, resumidamente, qual é o primeiro? Não, o primeiro nível o primeiro nível é interessante. Por exemplo, é profundo isso. Eu peço que os que acompanham-nos aqui, eu não sei quantas pessoas nós temos, não sei se estão na minha página aqui também, deviam ter partilhado aqui o link para a minha página aqui. O primeiro nível é o nível dos relacionamentos afetivos com amigos, aquele amigo que a gente pensa que ele é amigo. Exatamente. Amigo, eu volto a repetir, o amigo que a gente pensa que ele é um amigo. Antes de eu separar-me um pouco dele, eu posso fazer um teste. Para quem ouve-me, posso fazer um teste que é contar a este amigo que eu estou para comprar uma Range Rover e verificar o semblante deste amigo. Aí vamos perceber que ele não é amigo. Então, a primeira dimensão é separar-se do relacionamento, não é? E não da pessoa. Não, separa, não, é automático. Vamos nos distanciar um pouco da pessoa. É automático. E eu queria colocar um desafio. Este que eu coloquei, este primeiro nível, vamos lá testar. Testa. Ficar distante de algumas pessoas por cerca de 30 dias. Testa. Parar de ouvir ou conversar com algumas pessoas por cerca de 30 dias só. Desapareça da zona. Por cerca de 30 dias. Experimenta conversar com novas pessoas. Por cerca de 30 dias. Experimenta. Porque nós não podemos falar só, será teórico. Teórico, exatamente. Vamos lá colocar em prática. Experimenta cancelar alguns.
Experimenta parar de dialogar com alguns. Experimenta ouvir o novo. Experimenta desafiar-te. Este é o primeiro nível. Só o primeiro nível. Parece que o primeiro nível é muito mais complicado. Só o primeiro nível. Se nós tivermos que sair do primeiro, avançamos para o segundo. Porque no primeiro nível também há aí uma decisões que tem que se tomar. Sim, um bocadinho complicado. Sim. É por isso que nós vamos ter que voltar lá. A percentagem dos 90. pobres é maior. Por quê? Porque sair desta condição para a nova condição dói. Sair desta condição para outra condição vai remeter-nos a ouvir críticas. Gera desconforto. E o ser humano, por natureza, tem medo do desconforto. Ele prefere ficar ali, onde ele tem conforto. Onde ele já sabe como é que vai acordar, como é que vai estar. O desconfortável dói. Mas o desconfortável é que é necessário para que nós passemos para outra condição, para a nova condição. Os próximos 4 níveis, eu quero convidar os benguelenses para estarem na sala comigo amanhã. Ok? Mas queremos olhar um bocadinho. Não, vamos olhar só para a segunda. Não, só para a não podemos não avançar às 5. Mas podemos olhar um bocadinho para. Eu acho que ele já deveria pagar o ingresso com o extra. Parece que quem quer outro nível é ele. Porque estamos a falar para muita gente, sei que há muita gente a nos acompanhar, pelo menos, não é? Queremos, talvez, de uma forma resumida, já que é o assunto que lhe traz a benguela, não é? Mas queremos olhar de uma forma resumida. A primeira é muito difícil, pelo menos, não é? Não, todas são difíceis. Mas atenção, a segunda, a dificuldade vai aumentando. Se na primeira já está assim? Sim, a próxima é mais difícil ainda. Com este espaço, está a querer dizer que vai também sendo difícil sair dos 90%. Vai ser bastante difícil. Não vamos aqui criar ilusões. Eu não gosto muito da religião. Eu gosto muito de Deus. Não vamos dizer que todo mundo vai chegar lá. Vamos ser claros que é difícil. Que não é para qualquer um. Eu expliquei aqui que se eu fosse uma outra pessoa, não estaria aqui no programa. Estaria no hotel, Chegou cansado? Sim. Exatamente. É difícil, sim. É difícil. Sim, muito difícil. Eu vou abandonar. Amigos vão me abandonar. E amigos, entre aspas, devem... Eu devo separar-me deles. Isso cria dor, desconforto. Só o primeiro nível já gera resultados espetaculares. Só o primeiro nível. Mas o que vai acontecer? É que só no primeiro nível eu já teria aquela vontade de que tal eu voltar? Que tal eu ligar? Que tal eu voltar e beber com eles? Eles agora é sexta-feira. Eles estão a beber. Que tal voltar? Beber com eles? Que tal voltar para aquela tradição que eles estavam a fazer do curandeirismo, da feitiçaria? Que tal? É que cria dor, cria desconforto. Só o primeiro nível. Ele é tão agressivo e que o resultado também é extraordinário. E daí, neste primeiro nível, que parece o primeiro nível é daquelas que se diz, pelo menos, é um poder de decisão muito forte. Sim, porque aqui a maioria, cai muita gente aqui, vai lá, queda livre. Amanhã farei questão de entrar para os outros níveis, acredito que terei muito tempo. Também são 2 dias, fica aqui por 2 dias. São 2 dias, sim, mas o terceiro dia é um pouco mais técnico. O terceiro dia eu vou explicar o processo que eu uso para gerir empresas à distância, não é? E como é que se monta uma empresa no verdadeiro sentido, com estrutura. Estamos a ter muitos aventureiros empresariais, não é? Estamos a ter muita gente... Mas eu quero voltar ainda aqui para a pobreza. Vamos voltar para a pobreza. Já que não quero avançar os níveis todos. Mas elas também trazem essa situação, pelo menos de não... Continuamos a nos interrogar porque é que somos pobres. Traz também muita consequência para o ser humano. Sim, traz muita consequência porque a riqueza é boa, não é? A riqueza é boa, começando da mental, depois a material, é boa, faz bem. Mas a pobreza tem que existir, do seu ponto de vista? Ela vai existir, não que ela tem que existir. Ela existe querendo como não, vai sempre existir. Mas nós temos que fazer de tudo para combatê-la. Porque temos, vamos lá, o que é que nós queremos? O que é que nós queremos, na verdade, no final do dia? Nós queremos, pelo menos, reduzir os níveis de pobreza, aquela extrema, sabe? Eu comecei agora, estou aqui a iniciar uma fundação aqui de combate à pobreza. Não é? Aqui em Angola? Aqui em Angola. Okay. Estamos a começar aqui
uma fundação de combate à pobreza, no verdadeiro sentido. Vamos trazer ferramentas. O ponto seguinte vai ser um dos fundamentos da nossa fundação. A fundação já iniciou em Moçambique e vamos começar aqui. Também chega a bengala, não é? Claro, com certeza. Ninguém não pode vir a Angola sem passar a bengala. Sim, é por isso que eu vim cá. Então, é aquela história, não que ela deve existir, não. Vai existir sempre. Mas o que nós temos que fazer é permitir que não seja níveis extremos, não é? Não seja extremo. Não seja extremo que a gente não tenha o que comer. Não. Tivemos aqui, pelo menos há dias aqui por Bengala, uma senhora que teve que simular a morte da sua própria filha porque não tinha comida. Não pode. Não pode. Essa nós temos que combater. Não pode ser extrema. Não pode. Isso cria uma dor enorme, gera-me lágrimas nos olhos. Não podemos ter essa extrema. Não podemos. Em que pessoas estão a comer do bem, do melhor, e outras não conseguem comer. Não conseguem ter água para poder lavar-se, etc. Exatamente. Não pode. Então, ela vai existir ou deve existir? Sempre ela vai existir. Mas ela não pode continuar no nível em que ela está. Quem vai mudar? Eu é que vou mudar. Os nossos irmãos é que vão mudar. Ninguém virá para nos ajudar. Nós é que devemos... Então, será que temos noções dessas coisas? Porque muita gente está aí, parece que depois a Deus dará. Não temos noções. É por isso que... o que acontece? Deus levanta homens e mulheres